levando a missão de ensinar direito e mudar essa sociedade. Estamos aqui hoje, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Luiz Hernandes. Junto nós somos o Direito na Escola. Cast. Então, vamos lá, professor de direito contratado da escola. E não é qualquer professor de direito contratado da escola. É um dos primeiros professores de direito contratado da escola do Brasil, de uma das instituições mais importantes do Brasil, que é o Colégio Santa Maria, ligado à PUC Minas, à Arquidiocese. Nós vamos entender essa história. Um prazer estar aqui com você hoje. Então, professor Luiz Hernandes. Prazer é meu. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Primeiro porque eu sou professor, né? Eu amo ser professor e eu tenho redescoberto a cada dia o amor pela minha profissão. E quem tem me ajudado a me redescobrir professor é o Direito na Escola. O Direito na Escola, em um primeiro momento, ele é uma transformação no meu projeto de vida. E por isso eu preciso falar sobre isso tudo aqui. Eu preciso, né? Eu estou igual um missionário, eu preciso espalhar a boa palavra. E, de fato, o Direito na Escola mudou a minha vida. Eu tenho um antes e um depois. Maravilha, a gente vai chegar lá, você vai contar essa história pra gente. Primeiro eu quero te agradecer por estar aqui conosco, dividindo aí um pouco mais com as pessoas que estão nos acompanhando nos nossos canais, nas nossas mídias. E não somente o professor Luiz Hernandes, mas a gente está diante de um multiplicador, porque além de ministrar aula para crianças e adolescentes, também ajuda nos treinamentos dos professores que serão formados aí pelos treinamentos do Direito na Escola. Então vamos começar essa conversa, Luiz. Responde aí pra gente. Qual que é o cargo que te legitima estar aqui nessa conversa hoje? Sou professor de Direito na educação básica, no ensino superior, tanto em instituições privadas, quanto na parceria atual que a gente tem feito, né, com voluntariado e outras coisas. E esse cargo que me legitima, na verdade, é um batismo, né? Ele me faz uma pessoa nova. A cada dia eu me transformo em um novo professor e sou feliz de ser contratado para lecionar direito na escola e ser letista, né? É tão bom a gente fazer o que a gente ama, o que a gente acredita e ser remunerado por isso, né? Bom, eu tenho então uma pergunta para começar isso. Meu salário não vou falar. É verdade, senão vai desestimular quem está começando, vai falar. Ou vai estimular mais. Não, vai desestimular no sentido de inalcançável, né? Porque você já está ali com vários cargos acumulados. Você não começou hoje, né? Você já tem anos de carreira. Só tem essa carinha de nova, de 22 anos. Alguns dizem 18. Por que acontece? Você, antes de se tornar professor de direito, você já era professor de educação básica. Já. E é exatamente essa que era a pergunta, né? Quem te vê hoje ali, dando aula em pós, em escola, não imagina que você era um professor de escola e que foi uma das pessoas que ajudou a implementar isso nas maiores instituições. A pergunta é, quando você era professor lá, de filosofia e outras matérias, você achava que era possível você ser professor de direito em escola? Eu não acreditava que isso seria possível e eu tinha uma visão distorcida, né? É claro que a filosofia que eu amo de paixão, hoje meu doutorado eu estou fazendo em filosofia porque eu amo mesmo e ela tem um link muito próximo ao direito, mas eu achava que filosofia, sociologia, história já eram mais do que suficientes, inclusive a própria geografia, para explicar e para ajudar os estudantes a entenderem os fenômenos humanos, sociais, como que eles acontecem, a organização política brasileira. E quando eu comecei a cursar direito e já lecionava, já era professor, que eu entendi de fato o que é o direito, e eu vou te dizer o que me fez assim ter um carinho, uma paixão pelo direito. Eu estava numa aula de sociologia jurídica, provavelmente era sua professora também, né? Natália também estudou na mesma instituição que eu. A professora ela falava do Rudolf von Jhering. E como eu era uma pessoa filosófica, eu falei, eu nunca ouvi falar desse homem no curso de filosofia, eu vou procurar. E o livro fininho, simples, A Luta pelo Direito. Comprei o livro
E ele fala de uma forma inflamada que todo direito nasce de uma luta, aquela coisa toda. E eu fui ficando empolgado com aquilo. Eu falei, nossa, o direito não é só decorar um monte de coisas e sair falando difícil e andando de gravata para cima e para baixo, com a pastinha. Né? E os estagiários eram aqueles papéis enormes dos processos físicos, que eu tenho pavor e ainda tenho alguns, volta e meia, eu estou passeando com os processos físicos por aí, por incrível que pareça. Mas o direito era muito mais, o direito era uma força viva da sociedade. E eu comecei a entender de onde que surge o direito. E com o arcabouço filosófico teórico que eu já possuía, eu encontrei um professor incrível na aula de hermenêutica jurídica, que era o professor Heron. O professor Heron, que é uma pessoa que eu admiro bastante, muito, 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 muito. Ele também tinha cursado filosofia e ele também tinha cursado direito e o mestrado dele, inclusive, era em teoria do direito. Então, ele realmente era a pessoa que transitava nos dois mundos, o mundo jurídico, o mundo filosófico, e conectava muito bem os dois. E ele falava de uma forma apaixonada e apaixonante durante as aulas dele. E ele era extremamente exigente. Muito. Né? É uma pessoa que eu tenho contato até hoje, de tanto que eu admiro. E esse professor muito querido, o professor Heron Geraldo, ele nos estimulava a ler a obra mesmo dos autores, dos justos filósofos. E aí eu peguei um outro livrinho, que era o livrinho do Ferdinand Lassalle, O que é a Constituição, né? E aí eu fiquei assustado. Nossa, isso aqui eu não aprendi direito ali na aula de constitucional. Passou muito rápido, só citaram o nome dele. Mas na hermenêutica o professor fez a gente ler. E o que é a Constituição? É o poder, o canhão, é isso, é aquilo, é uma folhinha de papel. Então a gente vai aprendendo o sentido sociológico, o sentido jurídico, o sentido político de uma Constituição, as regras de interpretação dentro do direito, analisar filosoficamente e juridicamente a fala de um magistrado, a organizar os argumentos. Aquilo foi me encantando. Eu falei, opa, o direito e a filosofia podem estar mais unidos do que parece. E eu descobri o seguinte, ensinar direito não era reproduzir o curso acadêmico superior de direito para formar bacharel, bacharela, não é isso. Levar o direito para dentro da escola é fazer o estudante se apaixonar pela ciência do direito, que é uma ciência social aplicada, que tem o lugar e a importância dela, tal qual tem a filosofia, a sociologia, a história e a geografia. Não tem uma mais importante nem uma menos importante, mas cada uma tem o seu papel epistemológico. Agora eu vou dar aula para vocês. Epistemológico, conhecimento. Episteme em grego é conhecimento. O direito tem o seu espaço próprio de conhecimento, que por mais que eu fosse um filósofo formado, pós-graduado, isso não me habilitava a explicar as regras de funcionamento do direito brasileiro. Para eu poder fazer isso, eu tinha que passar por uma graduação em direito. E após passar por uma graduação em direito, por uma formação pedagógica, uma profissionalização, que de fato me garantisse que eu iria trabalhar na sala de aula com adolescentes e jovens, e crianças em alguns casos, né? A gente também atua com crianças na educação básica, de forma a ser claro, assertivo, a fazer com que a mensagem chegue, trabalhando temas cotidianos, encantando e ensinando os direitos e os deveres. Então não adiantava remar contra a maré. Eu entrei na faculdade de Direito e eu percebi claramente, o direito precisa. Ele precisa estar na escola. Excelente isso que você trouxe, que se assemelha muito com o nosso mestre Lucas aqui, né? Do inconformismo veio a ação. E você já entrou na graduação desejando ser um professor ou tinha outro cargo em mente? Eu queria ser advogado, eu queria fugir da sala de aula, eu não queria mais ver sala de aula na minha frente. Não que eu não amasse, mas eu via no cenário nacional a desvalorização do professor, da professora. O que não é a realidade nas escolas em que eu atuo, porque eu atuo em redes maravilhosas, em redes que respeitam muitos professores, que pagam um salário digno. Claro que a gente sempre quer mais, mas assim,
Eu chego a ganhar mais que muitos colegas que trabalham em universidades. Uhum. Né? O Lucas sabe disso porque Sim. ele trabalhou em várias universidades e hoje, né, a nossa hora-aula ela é equiparada ou maior do que algumas. Então, assim, eu queria deixar de ser professor porque eu queria me redescobrir enquanto profissional. E eu queria ser advogado. Eu estava encantado por essa coisa do ser advogado, um pouco desmotivado com o cenário de desvalorização da profissão docente. E o que eu descobri? Primeiro, eu tenho que me valorizar como docente. Se eu for um docente valorizado, primeiro por mim mesmo, investindo na minha carreira, empreendendo, correndo atrás, eu hoje não tenho aceitado mais muitos convites. Eu cheguei a um ponto na minha carreira que eu posso recusar. Excelente. Então, isso é bom. Isso é sinal de que eu me profissionalizei de fato e que, apesar de ter tantas outras pessoas no mercado, tem alguma coisa de diferente aqui que atrai a atenção de empregadores, pessoas que nos chamam para palestras, pessoas que querem alguns cursos de fim de semana, né? Eu sei que você também passa por isso, Nath, porque né, eu te indiquei outro dia, você também não pôde. Vários colegas nossos de universidades, em vários lugares, eles acabam procurando pessoas, eles falam, Luiz, ele sabe quem é bom. Luiz, me manda uma pessoa. Eu falei, calma aí. Você precisa do quê? A gente tem vários tipos de profissionais. Sim. Nós temos pessoas aqui que podem falar para crianças, para adolescentes. Nós temos pessoas expertas em marketing jurídico. Aqui minha professora Natália, né, que a gente acaba aprendendo uns com os outros e eu tenho muito orgulho disso. Eu aprendo com todo mundo aqui. Todo mundo aqui é professor de todo mundo. Né, o Rivo foi nosso grande professor, que eu sou assim, o primeiro fã dele. Eu falo em todo lugar que eu vou, sou o fã número 1, porque eu era uma pessoa, ainda sou um pouco, eu sou tímido, não parece, né? Mas eu sou. E ele me fez subir em cima de uma cadeira e gritar. Eu falei, E hoje eu tenho subido em cima de muitas cadeiras, viu? Figurativamente falando, claro, né? A gente tem se imposto mais. Sim. E essa busca pela valorização da própria profissão. Então eu não queria fazer direito para ficar na escola. Eu queria fazer direito para sair da escola. E aí eu encontrei o direito na escola. Eu encontrei professores apaixonantes na minha graduação de direito. E hoje eu tenho como uma missão pessoal levar o direito aos meus alunos, a encantar os meus alunos com o direito e a bater a porta de todas as escolas possíveis e falar para elas, se vocês não garantirem que os seus estudantes, que os seus alunos e alunas tenham a oportunidade de conhecer as regras do jogo da vida, que são as regras do direito, vocês estão impossibilitando, de fato, que eles exerçam a cidadania de forma séria e consciente. Porque a Constituição fala isso. Tem 3 objetivos na educação. Formar a pessoa do ponto de vista integral, por isso esse olhar humanizado. Profissionalizar para o trabalho, né? Preparar para o trabalho, e aí não só ter uma profissão, sair com um curso técnico ou um diploma embaixo do braço, não é isso. É ter as habilidades do século XXI para, de fato, poder trabalhar, sustentar sua própria família. Como é que alguém vai trabalhar se não sabe o que é o contrato de trabalho? Não sabe o que é um 13º salário, né? Ou gratificação natalina. Não sabe as hipóteses de uma justa causa. CNPJ, o que é um tributo? Como que se organiza, por exemplo, o empreendedor? Muita gente não quer ser empregado de alguém, mas quer empreender. Responsabilidade civil, objetiva, subjetiva. Leis de trânsito. O básico, até um ciclista, mesmo sem a necessidade de ter uma CNH para poder pilotar, né? É pilotar que fala? Bicicleta? Deve ser, eu não sei andar de bicicleta. É sério, eu sempre caio. Não vou ter esse problema com a bicicleta, né? Mas o ciclista, o próprio transeunte, o pedestre, ele precisa saber as regras do CTB, né, do Código de Trânsito Brasileiro, para evitar problema. E como que você nos conheceu? Você falou agora, foi durante a sua graduação, então, nesse ressignificar a própria carreira docente, né, na verdade, buscando a advocacia.
como que você conheceu o programa? E qual foi o seu primeiro sentimento? Eu fui curioso, desconfiado, crítico, com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eu já era um professor, eu já me sentia assim, eu sou formado, eu já lecionava há muitos anos, né? Não parece, mas eu já tenho mais de 10 anos de sala de aula. Mais de 10 Apresenta a anos. identidade aí. A carteira de trabalho. Vou mostrar minha carteira de trabalho. Tá lá, tá mais de 10 anos de atuação na sala de aula com crianças, jovens. Eu falei, o que esses advogados querem fazer entrando nas escolas? Eles não sabem o que é dar uma aula. Eles não sabem ministrar uma aula. Eles não estudaram Vygotsky. Eles não estudaram Piaget. Eu estudei. Eu estudei mesmo, viu? O que eles querem fazer lá? Ele era um hater do direito na escola. Eu era. Ai, que horror. É isso mesmo. Eu era. Nossa. E um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro bastante, que também tinha cursado filosofia e que cursou direito, né? Ele era um ano a mais à minha frente no direito, que era o professor Gustavo Lacerda, que é um dos grandes professores do direito na escola. Tá, todo curso de membro tem uma aula dele lá. Sim. Né? E é professor também da profissionalização em docência jurídica. Extraordinário. Um gênio, o cara é um gênio. Sim. E ele também é um filósofo, ele também era professor, ele também dava aula nas escolas. Né? Hoje, apesar de ele estar mais no ensino superior, ele era um professor de escola também. Posso fazer um parênteses sobre ele? Pode. É uma conversa. Gustavo, ele chegou no escritório Você dele chega na no- escola em 2016. Era no centro da cidade. E ele chegou lá para querer conhecer. E ele sentou, começou a explicar a visão dele do negócio. Eu peguei um caderno, comecei a anotar. Fui ouvindo aqui, cara, eu fiquei parado, assim, com poucos segundos, foram segundos. Eu peguei um caderno, eu falei, rapidão. Eu fui anotando o que ele foi falando. A conversa dele foi uma... E tinha outras pessoas ouvindo, assim, na hora que ele saiu, todo mundo. O que é isso? Quem é ele? O que ele sabe? Ele tem namorado? Elas perguntavam ele. Começava a perguntar. Ele é genial, né? Você conversa com ele num bar, você aprende alguma coisa. É uma verdadeira aula. E aí ele comentou comigo que ele estava trabalhando com o pessoal do direito na escola. Eu já tinha escutado alguma coisa aqui e acolá. Falei, eu vou lá ver. E eu fui parar num curso de membros em 2017. Era lá no Barro Preto, né? Era um espaço muito bom, cedido para o programa Direito na Escola. E eu fiz a imersão. Era uma imersão. Eu fiquei até com medo. Eu falei, isso é uma seita. É o que dizem por aí. Esse povo, isso é uma seita. Eles convencem qualquer um de qualquer coisa. Eu me sentei caladinho. Não me apresentei como nada. Eu sou professor. Não, eu fui lá como estagiário de direito. Me sentei bonitinho na cadeira, assisti todas as aulas, as palestras. Então, esse curso de membros que hoje a gente faz, né, virtual, isso era presencial, era 3 dias, assim, até domingo a gente estava lá estudando. E eu estava lá. E aquilo mudou a minha vida, por quê? Porque eu tinha dito que eles não conhecem Vygotsky, Piaget. Tinha uma professora, tinha uma pedagoga ensinando sobre isso. Depois teve uma aula sobre como preparar um plano de aula. E o Lucas deu essa aula. Você ministrou, você não vai lembrar disso, que isso já tem muitos anos, eu acho, mas 2017. Você ministrou uma aula sobre como preparar um plano de aula e basicamente você usava os mesmos passos que eu usava para dar minha aula de filosofia. Né? Eu uso 4 passos que são baseados no método científico. A sensibilização, você atrair a pessoa do ponto de vista emocional, por meio de uma música, um poema, uma mensagem, uma chamada, né, reportagem, alguma coisa. A problematização, colocar perguntas para serem resolvidas durante a aula, para estimular, instigar o espírito criativo, científico, investigativo. A investigação propriamente dita. Sim. E a conceituação, que é uma espécie de conclusão, chegar a alguma conclusão ali. Só que esse método, quando você terminou de falar sobre ele, mais ou menos esses passos, né, parecidos com o que eu usava, você falou que a aula não podia acabar sem uma mensagem. Que a gente tinha que recolher todos os passos da aula para deixar uma mensagem final para o estudante, para ele entender como aquilo era importante para a vida dele.
Aí eu falei, aqui tem uma coisa que eu não tinha aprendido ainda. A importância da mensagem. E isso é muito real. Eu tenho tentado o máximo possível falar sobre essa mensagem em todas as aulas que eu faço, em todas as palestras que a gente faz, porque é o que vai conectar o conteúdo, o conhecimento acadêmico, científico, à vida concreta do estudante. Eu falo de uma Lei Maria da Penha hoje, em palestras, em vários lugares, em eventos que a gente vai. Eu não falo só o que diz a lei, o que dispõe, como a gente deve organizar as medidas protetivas e a delegacia de apoio especializado à mulher, isso e aquilo. Não. A gente também traz uma mensagem de transformação social. Mulher, você não pode aceitar ser vítima de nenhum tipo de violência. Existem mecanismos jurídicos para te apoiar. Existem pessoas trabalhando em várias frentes para te apoiar. Então, eu não trago só a aula ali pura seca, ou uma palestra com um conteúdo jurídico. Eu trago uma mensagem de transformação de vidas. E eu aprendi isso no direito na escola. Não que eu não estivesse transformando vidas antes. Sim. Eu acredito que sim, eu espero que sim. Mas eu aprendi que eu preciso sistematizar no meu plano de aula, que serve para uma palestra, que serve para esse momento agora que a gente está fazendo, essa mensagem, essa objetivação, tornar objetivo o meu desejo de transformar as vidas por meio da educação. Luiz Hernandes foi um hater do direito na escola que em 2017 se tornou um fã. As percepções que você tinha enquanto um crítico mudaram, permaneceram? O que você pode falar depois que você se tornou um fã do programa? Primeiro, meu medo, né? Meu medo era com a questão curricular. O que iriam ensinar nas escolas? Falei, vão falar de moral e cívica? Vão falar, assustar, fazer terrorismo com os meninos? Dizendo que vão ser todos presos, isso e aquilo? Eu já imaginava uma pessoa com o Código Penal embaixo do braço, assustando as pessoas. Era a visão fantasiosa que eu tinha na minha cabeça. Depois que eu conheci as pessoas, o trabalho, o que foi que eu percebi? Primeiro, isso de moral e cívica, isso é uma coisa que é de um outro tempo histórico do Brasil. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de conhecimento científico da ciência do direito. E é isso que o programa Direito na Escola oferece. É um conhecimento científico. O direito é uma ciência social aplicada. E isso é sério, isso é muito sério. Então eu vi que, na verdade, o que estava sendo feito era o ensino da ciência do direito. E não de moralismo, opinião pessoal, uma doutrinação religiosa, não tem nada a ver com isso. Nenhuma seita. Não era uma seita. É uma comunidade de amigos e amigas. O direito na escola é uma comunidade. E na comunidade a gente se apoia. E como que eu me converti, né? Eu fiz o curso, eu não ingressei. Eu não conseguia ingressar, na verdade. Eu até queria, mas eu precisava trabalhar para pagar a faculdade de Direito. E a exigência da faculdade de Direito era altíssima. Eu nunca achava um horário para eu conseguir ir lá trabalhar como voluntário. E isso me deixava um pouco triste e distante da comunidade. E a gente não tinha essas possibilidades virtuais ainda. Isso aí era um pouco incipiente, estava engatinhando, né? Uhum. Hoje não, hoje a gente tem várias possibilidades. Pensando em 2017, parece que Tem muito tempo. tem muito tempo, mas esse boom tecnológico ele é cada vez mais intenso recentemente, né? Sim. E aí, em 2021, 20 foi a pandemia. foi a pandemia. 2020, na pandemia, eu voltei o contato com o Lucas, porque o Lucas estava fazendo alguns trabalhos já de forma voluntária no Colégio Santa Maria Minas, levando palestras do direito na escola. Então a gente acabou se reaproximando.
Passou um pouquinho isso, surgiram as propostas das eletivas de direito. E você era funcionário do Santa Maria, né? Você era um coordenador de área. Como que é exatamente o seu cargo? Eu sou um monte de coisa, gente. Talvez não seja nada, né? Os cargos não são quem nós somos, mas é a grande função que a gente exerce para apoiar o trabalho dos outros e também para fazer a nossa própria vida, né? Nossa existência material também depende disso. E lá eu sou professor no Colégio Santa Maria Minas, sou coordenador de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que é uma coordenação que eu divido com mais 3 pessoas. E então a gente tinha uma incumbência muito séria, que era organizar o currículo escolar do novo ensino médio. E a professora Juliana Moreira, que é advogada, que é a nossa diretora-geral, ela me chamou e falou: Luiz, a gente tem uma missão aqui para você e você vai ajudar também a analisar o currículo referência de Minas Gerais. Vou te mandar para uma reunião lá no Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, e você vai aqui... De repente eu estava com um monte de trabalho do novo ensino médio para ajudar a pensar tanto dentro da escola, que a gente já pensava, né? Assim, desde 2017, o colégio já estava estudando as várias alternativas para implantação, quando surgiu, de fato, a reforma legislativa. E as coisas foram se aclarando cada vez mais com a fala do Conselho Nacional de Educação em 2018, entre outros, que nos ajudaram, nos possibilitaram a entender como funcionaria. E o Santa Maria Minas, em 2019, já tinha uma disciplina diferente, né, um componente curricular, chamado Projeto de Vida. Em 2019 já começou isso. Sim. Que volta e meia apontava também para o direito. Porque para muitas pessoas, o direito faz parte do projeto de vida delas. Mesmo quem não quer cursar direito. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ser um empregado ou um empregador se eu não conhecer o básico do direito? Se eu não souber as consequências jurídicas daquilo que eu faço e falo? Então, vários alunos já demonstravam nessas aulas o interesse pelo direito. E aí a gente acabou juntando forças, porque a semente que foi plantada em 2017 em mim se somou com o ardor do Lucas, e em 2021 a gente já tinha direito dentro da escola. 2022, 2023, olha aí o tempo que a gente já está caminhando. Né? 2021 ainda... 2020 online. Era online. 2020 online. A gente já tinha as palestras, os momentos dos encontros. 2020 eletiva. Eletiva, CLT. né? Eu já tava CLT lá. Eu já tô velho, eu já tô perdendo aqui. É verdade. Se foram 4 anos. A gente dava aula pandemia, online. ela deu uma deletada. É verdade, a Dava gente online, trabalhava via Teams. Eu Legal. também trabalhei direito e temas contemporâneos pelo Teams. Porque a gente entrou junto nesse processo. 2020. E aí a gente foi fazer o currículo da escola. E o currículo foi feito em parceria com vários professores. Né, o Santa Maria já tinha outros professores, assim como eu, que também eram formados em direito e que também colaboraram para fazer essa matriz curricular. E isso hoje é replicado aí pelo Brasil inteiro, porque o Colégio Santa Maria Minas ele tem disponibilizado um auxílio técnico ao programa Direito na Escola para espalhar essa boa nova, né, como o nosso diretor-geral religioso, o Padre Márcio Ribeiro, ele fala, né? Assim como o Evangelho de Jesus é uma boa nova, levar a educação de forma humanizadora é uma grande boa nova. E tudo isso sem cobrar, tá? Importante destacar. O colégio não cobra para ajudar, não. Pelo contrário, né? Ele disponibiliza pessoas como eu para ajudar dentro daquilo que a gente faz, dentro do nosso trabalho, o programa Direito na Escola. E você não parou aí, né? Você ajudou, então, a inserir, ajudou a construir, depois ajudou a expandir. Veio uma segunda fase nisso aí, né? Então, depois dessas unidades que começaram, hoje várias outras têm professores e você, que é uma pessoa que ajuda a selecionar, tem selecionado professores do programa Direito na Escola, né? Hoje são quantas unidades e por que você segue escolhendo professores do Direito na Escola? O Colégio Santa Maria Minas ele tem 13 unidades escolares em Belo Horizonte e região metropolitana. Dentro dessas unidades escolares, algumas são apenas de ensino fundamental. Temos 4 que são ensino fundamental e educação infantil, ou mesmo só educação infantil.
e as outras têm o ensino médio. Inicialmente, o direito está no ensino médio, dentro dos itinerários formativos dessa reforma, que possibilitou uma abertura muito grande para novas contratações, né? Houve um aumento expressivo da carga horária do novo ensino médio. Vou falar agora como especialista em direito educacional, tá? E aproveitando para destacar que Luiz Hernandes é o presidente da Comissão de Direito Educacional da UAB Minas Gerais. Isso foi um trabalho de grande coragem que a gente precisou assumir para ajudar, inclusive, a entender, as pessoas a entenderem, do ponto de vista jurídico, legal e constitucional, onde e como o direito na escola pode estar dentro do currículo. E o currículo, como que ele funciona, né? Ele tinha 800 horas aula de 60 minutos, né, hora relógio, ao longo de, no mínimo, 200 dias. Com a reforma do ensino médio, de 800 horas anuais, nós passamos a 1.000. Então, ao fim dos 3 anos do ensino médio, nós não temos, senão, 3.000 horas. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi reformada em partes, né, pela reforma do novo ensino médio em 2017, ela diz que é o desejo progressivo de que sejam 1.400 horas anuais. Então, já teve uma abertura de 200 horas a mais por ano, e isso pode se expandir ainda mais. Então, a gente não concorre com ninguém, a gente não está tirando o lugar de nenhuma outra ciência. Na verdade, a gente está ocupando um espaço que também é nosso. Sim. E aí, no bojo disso tudo, a gente entra na parte dos itinerários formativos. Então, começamos com 3 unidades escolares, que são unidades, né, onde a gente trabalha. Eu gosto bastante. O Colégio Santa Maria Minas, Unidade Floresta. O Lucas no Pampulha. E uma colega nossa que não é do direito na escola, mas acaba sendo por tabela, ela também já está apaixonada, né, que é a professora Soraya, que atua no colégio da Unidade de Coração Eucarístico, que é uma pessoa também que colabora muito conosco. E pouco a pouco a gente percebeu a necessidade de expandir. Quando a gente expandiu, muitos professores que já estavam no colégio, que tinham o direito, que eram até advogados que tinham cancelado a inscrição, acabaram retornando aos quadros da UAB, estão fazendo o curso de membros e foram, né, assumir uma oportunidade como professor de direito na escola. Então, no primeiro momento, a gente também trouxe quem já era da casa e aproximou de novo da UAB e do próprio direito na escola. Em um segundo momento, mesmo nós que já estávamos na casa não daríamos conta. Eu, por exemplo, não dou conta de assumir tudo, né? Graças a Deus, porque a gente não pode achar que a gente dá conta de tudo. A gente tem que expandir e abrir oportunidades para os outros. Eu peguei os currículos do pessoal do direito na escola e eu falei, olha, manda o currículo para o e-mail do RH, esse e-mail aqui. Manda o currículo. Em Betim mesmo, eu telefonei para o pessoal de lá, conversei. Eu falei, olha, tem uma subseção que fica em Betim e tem um colégio em Betim. O pessoal da subseção rapidamente levou os currículos, participaram de palestras, foram conhecer a escola, foram se apresentar para a diretora. Então, na verdade, eu indico o caminho e os diretores, os coordenadores pedagógicos, outras pessoas das próprias unidades fazem a seleção. Quando eles vão fazer a seleção dos novos professores, eles querem saber se a pessoa, primeiro, ela tem um bom conhecimento naquilo que ela vai fazer, né? Uma formação acadêmica séria. Segundo, ela tem os requisitos legais para ocupar aquele cargo. A LDB deixa bem claro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quais são os requisitos. E aí o programa Direito na Escola já tem feito todo um trabalho para profissionalizar o pessoal, para ninguém ficar de fora por falta dos requisitos legais da formação do professor da educação básica, né? Eu sou professor também no ensino superior. O que me habilita lá? O meu mestrado. Na educação básica, tem outras habilitações. Então, o professor, quando chega até nós, ele já está ali, preparado em didática.
estudou na profissionalização no programa de membros oratória, sabe se portar, sabe falar, sabe adequar a linguagem para a linguagem da criança e do adolescente. A gente tem aula de gamificação com a professora Hilda, né? Pode falar o sobrenome dela. Gozelin. Que ela é fantástica. Ela é um exemplo a ser seguido por todos nós. A gente tem oratória jurídica com o professor Rivo. A gente tem, agora eu vou fazer o meu marketing, que a professora Natália, ela ministra aulas maravilhosas de marketing jurídico. Eu tô quebrando cabeça com aquele negócio de persona em Roma, tá? Mas eu assisto a aula umas 3 vezes, eu tenho um caderno, eu sou daquele tempo, eu tenho um tablet que eu comprei para ser uma pessoa tecnológica, mas o caderninho fica debaixo do fica tablet. Lá, eu uso mais o caderno, por incrível que pareça. Eu mostrei até fotos do meu caderno para Natália, porque o professor que chega lá, vindo do direito na escola, a gente ainda tem a certeza que ele tem uma formação continuada, porque esse é o trabalho da comunidade. Aqui é uma comunidade do conhecimento. E é um conhecimento compartilhado. Eu tenho muito conhecimento? Tenho. Mas muito mais é o que eu não sei. Isso é filosófico, né? Se eu sei muita coisa, é muito maior aquilo que eu desconheço. Por isso eu preciso tanto dos outros para me ajudarem a aprender. E eu tô aprendendo tanto aqui. Inclusive aqui hoje, né? Eu tô nervoso. Eu nunca tinha gravado um podcast. Que chique, hein? Né, que privilégio nosso aqui. ter você aqui, né? Primeira vez, inaugurando com o pé direito. Eu fiquei só curiosa com um ponto que eu acho até importante reiterar. A gente recebe muitas pessoas, muitos profissionais e professores que também já estão prontos. E muitas vezes, eles não querem passar por esse processo de preparação pelo treinamento do direito na escola, que a gente sabe que é muito diferente, porque o nosso público é muito diferente. E você foi um desses professores que já chegou pronto. O que é que te deu para você iniciar essa jornada aí no curso de membros, de 40 horas, e depois seguir com os nossos treinamentos? Por que é que você fez isso, já que você já era pronto? Eu já tenho a formação, eu sou mestre em educação, tá? Tá achando pouco? Né? Eu ministro formação de professores em nível de graduação. Mas eu pertenço a uma comunidade. E a filosofia me ensinou a ter humildade. Eu me sentei em 2017 caladinho no banco lá na formação de membros para conhecer. Novamente, na nova gestão, nesse momento atual que a gente vive, eu paguei, participei do curso de membros, fiz, tenho meu certificado e também descobri uma forma de ser voluntário. Eu não disponho do tempo de estar nas escolas ministrando as aulas inaugurais, mas eu tenho, que eu consigo, às vezes eu fico sem almoçar para fazer isso. E eu faço isso com orgulho e acho que, né, ajuda na dieta. Não, isso não faz bem para a saúde, mas faz bem para a alma. Uma vez, pelo menos, faz bem. Eu venho aqui para fazer gravação de aulas, para fazer treinamentos voluntários também. Disponho as janelas do meu tempo livre para preparar os futuros professores do programa. Então, fazer isso é minha forma também de me voluntariar, de colaborar com as pessoas, né? Aqui nos bastidores vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa ali que está balançando a cabeça, né, professora Thaís, porque ela também precisou dessa ajuda, e aí a gente teve aulas pelo WhatsApp praticamente, né? Ajudei a Thaís no início da carreira dela, mas não quero ficar me promovendo por isso, não. Eu quero falar o seguinte: tem que baixar a cabeça, tem que sentar na cadeira, tomar um caderno, ou um tablet, ou o que quer que seja, e escutar o que o outro tem a dizer e compor uma comunidade. Eu não quero brilhar sozinho. Para eu brilhar, eu preciso do brilho do outro. Eu preciso da companhia do outro. O outro me ajuda a crescer. Né? Eu indiquei várias pessoas para novas oportunidades profissionais, mas eu também fui indicado. Alguém já me deu a mão. E tem várias pessoas que continuam me dando a mão. Então, se você já é um professor pronto, que assim como eu, fez a sua graduação em uma licenciatura, depois veio para o direito, não é só chegar e, eu já sou um professor de direito. Não. É você pensar, eu sou parte de uma rede de colaboração.
Eu sou parte de uma comunidade de pessoas que trabalham por um ideal. Isso aqui é missão. E aí a gente aprende. E do ponto de vista técnico, não tem um curso que forme, a não ser o nosso, o profissional do direito para lecionar na educação básica. Não tem. Porque a linguagem do curso acadêmico de direito é para a gente ir para o mundo dos tribunais. É uma linguagem forense. É uma linguagem do operador do direito, da operadora do direito, no dia a dia. Às vezes uma linguagem que eu nem sei se está sendo tão compreendida assim, né? A gente tem nossas críticas em relação à forma como o direito tem sido de fato operado aí, que a gente pega textos com tantas coisas rebuscadas e formas que não facilitam a comunicação, talvez até prejudiquem. Mas isso é assunto para outro podcast. O que eu diria hoje é: aqui nós temos um espaço de aprendizado. E se muita coisa eu sei, mas ainda é o que eu não sei. E se muito é o que eu não sei, muito eu também tenho para ensinar e muito eu tenho para trocar. A gente troca. E aí a gente cresce. E é nisso que eu acredito. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Então, esses professores têm transitado ali, você hoje é uma pessoa que está em coordenações, já tem uma ampla experiência na educação. Em resumo, assim, né? Quais são as características que esse professor ele tem que ter? Né? Você consegue enumerar quem é o professor hoje para ser contratado em uma escola ou uma outra instituição? Bom, eu estou em 2 escolas privadas lecionando direito, né? Além do Colégio Santa Maria Minas, também leciono no Colégio Santo Agostinho. Sim. São escolas maravilhosas, escolas de ponta. Um outro colega meu já veio aqui. Tem o podcast dele aí também na playlist. Ele é maravilhoso e ele também se apaixonou pelo direito na escola. E o que eu percebo? Paixão, amor. Eu tenho que ter amor pela minha profissão. Eu tenho que ter amor pelos meus alunos. Porque eu posso ser, isso é sério, eu posso ser, às vezes, uma das poucas referências positivas que essa pessoa vai ter naquele dia. Uhum. A gente não sabe o que se passa por aí. Né? E em um nível macro, pensando em Brasil, a gente não sabe. Sim. Muitas vezes é o professor a primeira autoridade que aquele adolescente vai lidar naquela manhã. Tem muitas famílias que trabalham muito, e aí os filhos acordam, já correm para a escola, o pai e a mãe correm para trabalhar, e nós somos grandes parceiros das famílias. Então eu preciso de ter paixão pela educação, acreditando que ela pode realmente mudar o mundo. Isso não é fácil porque lidar com o ser humano é lidar com o imprevisível. A segunda coisa, a profissionalização. A gente tem que ter excelência. E a professora Hilda que fala isso, né? Os pilares do professor, né? O primeiro é o do conhecimento. Eu tenho que ter excelência naquilo que eu faço. E eu vou incluir mais um, é fazer parte de uma comunidade. Quando eu faço parte de uma comunidade como direito na escola, eu não sou apenas eu. Eu sou todo mundo junto. Eu não vou dar a minha aula, não ministro minha aula de direito sem meu broche. Tá aqui, tá, gente? Olha, é um broche lindo. Quem puder ver, quem tá apenas ouvindo não tá me vendo, mas eu estou com um broche maravilhoso aqui, escrito Direito na Escola. Esse é o broche que a gente entrega ele apenas para os nossos professores de direito contratado, né? Um modo de agradecer essas pessoas que resolveram dar um passo a mais, não só para suas carreiras, mas também para a sociedade. Nós precisamos encantar o mundo. O bom professor, a boa professora encanta. A minha professora de Sociologia Jurídica me encantou com Rudolf von Jhering e a luta pelo direito. O meu professor de Hermenêutica Jurídica me encantou pelo direito, me fazendo estudar muito, né? George Agamben, Ferdinand Lassalle, entre outros. A minha professora de ética profissional, inclusive hoje também a ajudo, né? Trabalho junto com ela lá na UABMG. A professora Maria Flávia, que é da Comissão de Admissibilidade e Instrução do Processo Ético Disciplinar do Tribunal de Ética e Disciplina da UABMG. É um nome enorme, né? Sim. Mas, em outras palavras, é para ver essa dimensão da ética. Me ensinou até ética no meu trabalho.
a gente precisa se somar, a gente precisa se encantar e a gente precisa encantar os outros. É isso. Muito bom. Então vamos lá, repetindo. Então os pilares são: o primeiro é a paixão, A paixão, né? o amor, O segundo é o conhecimento, a A profissionalização profissionalização. e a comunidade. Fica aí esse aprendizado, né? Para você que está começando agora. E de um ponto de vista técnico, né? Alguns professores, educadores, eles têm reagido à presença de advogados em sala de aula e exigindo profissionalização, certificações, e a gente começou esse movimento de ter estes treinamentos internos. E você é um professor que primeiro teve essa resistência, né? Então eu olho isso de um lugar de empatia, mas você acha realmente importante? Mais do que importante. Agora eu vou falar como especialista em direito educacional. Tá. Né? Tem que ter a profissionalização. A pessoa tem que cumprir os requisitos da legislação federal, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para ela, de fato, lecionar nas escolas da educação básica. Por mais que, a título precário, muitas pessoas consigam autorizações concedidas por meio, né, de resoluções do Conselho Estadual de Educação, nós precisamos cumprir a lei. E ainda mais nós que somos do direito. Então, é indispensável a formação do ponto de vista legal. Por outro lado, do ponto de vista profissional, essa formação ela é completa. Ela nos ensina a gamificar o ensino do direito. Ela nos ensina a adaptar os conteúdos jurídicos para a linguagem das pessoas, dos estudantes, dos adolescentes, das crianças. É diferente. Então, quem ainda não se profissionalizou, quem está em dúvida, precisa nos procurar, precisa vir atrás, precisa fazer o curso de membros. Hoje, eu diria que isso é uma necessidade, muito mais do que algo que a gente quer impor para alguém, né? Mas eu desconheço no Brasil outro programa que prepare as pessoas para a docência jurídica em escola de educação básica. Eu não conheço nenhum outro. Eu também não. E quando eu vejo isso acontecendo, né, é engraçado o sentimento que dá, porque quando eu comecei isso, eu pensei assim, cara, é necessário, né? Eu nunca nos meus melhores sonhos imaginei que estaria ladeado de profissionais de tão nível que vocês foram chegando, né? Eu não conhecia você antes disso, também não conhecia você, e acho que nenhuma dessas pessoas que chegaram, né? Então isso mudou minha vida não só do ponto de vista de novas relações que eu criei, mas da qualidade que isso foi tomando, foi surgindo, né? Não vou falar sozinha, porque são muitas mãos fazendo, mas foi quase sozinha, ela insurgiu, né? E hoje, quando eu vejo o corpo que tá ali, eu vejo as aulas, eu vejo os produtos finais, né? Vou chamar assim, das pessoas que vêm, são formadas e viram multiplicadoras, eu falo assim, tem algo muito forte acontecendo aqui, que não é o Lucas fazendo, não é só mais a Natália, não é só mais o Luiz, tem algo acontecendo, né? Cada um foi se posicionando igual você. Você chegou e falou assim, opa, essa é minha. Né? E era sua, tava para você ali, tava te aguardando, da forma que a Natália chegou na dela, cada um foi por Rivo, chegou na dele. Onde você acha um cara daquele tipo? Não tem. Ou ele entra e fala é minha, ou não tem como você achar aquilo. Você pode fazer uma seleção, pode chamar qualquer empresa, você não acha isso que a gente tem aqui, né? Sim. Então aproveito para elogiar e agradecer vocês por isso. Eu vou dizer para vocês que eu tenho uma vida antes e depois de direito na escola. E muito mais do que redescobrir o meu projeto de vida como professor, porque me expandiu muito, me fez perder medos, me ajudou inclusive a subir para o ensino superior, porque no ensino superior eu sou professor de direito. É processo legislativo, olha só que coisa. E didática do ensino superior, por conta da experiência didática com 10 anos de sala de aula. Eu fiz muitos amigos e amigas. Eu não sou de Minas Gerais, não sou de Belo Horizonte, né? A gente estava comentando isso em outro momento. Eu sou natural do Maranhão. Inclusive, tenho a honra de dizer que na minha subseção de lá, da OAB Maranhão, olha só, bagunçando aqui a cabeça, né? OAB Maranhão, na minha subseção, na qual eu tenho minha inscrição suplementar, Imperatriz. Lá tem direito na escola. Profissional. Muito. Eles são muito bons. Dr. Fábio Monteiro, que é o presidente da comissão, tem feito um trabalho maravilhoso.
E ele é pedagogo, ele trabalhou como pedagogo há mais de 20 anos. Ele também redescobriu o amor pelo direito. Então, eu fiz amigos aqui em Minas Gerais, pessoas que me ligam para ver se eu tô bem, que me chamam para sair, que comemoram a vida comigo, que chamam, vamos ali que tem um aniversário para ir. A gente faz uma palestra, a gente vai no aniversário, a gente vai numa missa, a gente vai num vela, a gente vai em tudo. O pessoal tá me levando para tudo agora. E isso me fez ficar mais próximo das pessoas e menos sozinho. Do ponto de vista profissional, tem aparecido muitas novas oportunidades, inclusive de parcerias na advocacia. Sim. Que isso aqui é comunidade, né? Sim. E mesmo no Maranhão, eu fiz amizades na subseção de lá, Onde você nasceu. onde eu nasci e hoje eu sou conhecido da minha subseção. O pessoal frequenta a casa dos meus pais. E não só isso, né? A minha irmã, meu cunhado... Mesmo sem você lá, né? Que eu moro em Belo Horizonte, né? Eles lá se apaixonaram pelo direito na escola. A minha irmã hoje, ela passa o dia inteiro falando de direito na escola. A minha mãe não aguenta mais, porque eles moram próximos. Então minha mãe lá vai a Pamela do direito na escola. Virou a Pamela do direito na escola. O marido dela, que também é advogado, né, doutor Ulisses, Sim. virou também o professor do direito na escola. Então, eu quero, Lucas, dizer que eu estou aberto, disposto para colocar, né, os meus dons, que é esse conhecimento didático e legislativo sobre o direito educacional, à disposição de todo o Brasil para fazer o direito na escola chegar em todas as escolas deste país. Eu me considero hoje um missionário do direito na escola. Isso aqui é propósito, hein? Acho que é a primeira vez que a gente tem esse cargo, né? Missionário. Virei o primeiro. Ainda não tínhamos. Legal. É verdade. Foi um bate-papo muito enriquecedor. A cabeça está aqui, ó, explodindo. Eu acredito que isso aconteceu com muitas pessoas, porque muito mais do que a sua experiência, você trouxe aprendizados filosóficos do direito e ensinamentos de vida. Então, temos muito a agradecer pela presença aqui. Para quem quiser continuar esse bate-papo com você, como que faz para te encontrar? Vamos lá. Primeiro, vou falar da Comissão de Direito Educacional, que é uma comissão parceira do direito na escola. Ela é parceira por quê? Aqui na OAB Minas Gerais. Isso, na OAB Minas Gerais. Por quê? O direito na escola, ele tem a missão de formar os futuros professores de direito da educação básica. O direito educacional estuda e atua na defesa da educação, que é um direito social, e também nos instrumentos regulatórios da educação formal, que é a educação básica e o ensino superior. E tem muita coisa que é infralegal, e poucos são os advogadas que atuam nessa área, infelizmente, porque é uma área, assim, incrível e que toca quase todos, se não todos, os ramos do direito. E um bom campo de trabalho. Né? Muito, está se Muito expandindo. específico. Sim. Direito do consumidor, né? O contrato de prestação de serviços educacionais é uma relação consumerista das entidades privadas com os seus públicos. A gente tem direito do trabalho, a gente tem direito sindical, porque também perpassa por aí. A gente tem direito administrativo, a gente tem direito penal, o civil, então, nem se fale. Então, o direito educacional, ele também colabora na justificativa legal da nossa presença na educação básica, na parte diversificada do currículo. Então, nós somos uma comissão parceira. Se você quiser conhecer, direitoeducacional.oabmg é o nosso Instagram. Agora o meu. adv.luiz, com S, Hernandes. Com H. ADV de Isso. advogado. Ponto, isso. ADV. Ponto. ADV. Luiz Hernandes. Tanto Luiz quanto Hernandes com Com S. S. E o né? Hernandes começa com H. Começa com H. Meu e-mail, contato@luizhernandes.com.br. Maravilha. Excelente, excelente. Foi um show, né? Aquela pessoa que está começando, que quer aprender, tem muito o que extrair daqui, né? Com E certeza. ficaram várias janelas aqui, né? Pelo visto, esse foi o primeiro de outras conversas que teremos que fazer, né? Tem várias pontos aqui que a gente vai aprofundar, mas acho que cada uma num tema específico. Vamos desenvolver isso. E mais, né? Tem mais de Luiz Hernandes nos nossos treinamentos online, no nosso curso de membro, na nossa pós-graduação. Vai ser o seu primeiro contato de muitos com esse professor
está ajudando não só a construir esse programa, mas realmente a fazer contribuir com a história da educação brasileira. Eu tenho certeza disso. E obrigado por tanta entrega, né? Uma entrega genuína, uma entrega autêntica, uma entrega qualificada. Luiz, obrigado. Né? Fala em nome do Lucas, em nome do Programa Direito na Escola, em nome do OAB Minas Gerais e em nome do Brasil inteiro. Eu que agradeço. Muito obrigado, porque vocês mudaram a minha vida. Obrigada demais. Esse é o Luiz Hernandes. Nós somos o Direito na Escola. Cast. Até o próximo episódio.